Eu acredito que você nunca tenha precisado passar por esse tipo de situação. Entrar em casa correndo, pegar algumas coisas que você considera de valor e sair de casa, fugir. Por conta, por exemplo, da iminência de uma guerra. Essa é uma situação, um tipo de situação que muita gente já precisou passar na história. Hoje, nós estamos vivendo os dias da guerra na Ucrânia, tem muita gente que precisou passar por esse tipo de situação lá. E os judeus, no decorrer da história, precisaram passar por esse tipo de situação várias vezes, sofreram muita perseguição, tiveram de sair fugidos, muitas vezes de muitos países. E aí eles desenvolveram por conta disso, por conta da frequência com que isso aconteceu no decorrer da história, um hábito, que foi o de não armazenar dinheiro no banco, porque na iminência de sair correndo, não sabiam se ia dar tempo de ir lá e resgatar o dinheiro. E em vez de ter dinheiro em casa, eventualmente iriam precisar ir para um outro país, em vez de guardar dinheiro, guardavam ouro, porque ouro é ouro em qualquer lugar, ouro é ouro em qualquer país. Se tiverem de sair correndo de um país e ir para outro, eles carregam ouro e isso atrapalha menos a vida deles. E aí eles desenvolveram um outro hábito, que é o seguinte: para não correrem o risco de um ladrão entrar em casa e já procurar esse ouro em lugares manjados, por exemplo, fundo falso do guarda-roupa, um desses cofres domésticos que dá para alguém pegar e carregar e levar embora, embaixo do colchão, dentro do colchão, eles passaram a guardar o ouro em lugares absolutamente improváveis, onde ninguém iria procurar. Por exemplo, uma garrafa dentro da geladeira. Então eu queria que você imaginasse esse tipo de situação, algo extremamente valioso, como por exemplo um punhado de ouro guardado dentro de um lugar com pouco ou nenhum valor, uma garrafa dentro da geladeira. É exatamente a respeito disso que eu gostaria de falar com você hoje. O apóstolo Paulo, no início da segunda carta aos Coríntios, ele vem falando do tesouro que é o Espírito Santo de Deus, capaz de transformar a vida do ser humano, e essa transformação na vida de uma pessoa ser capaz de dar testemunho para uma outra, que também vai ter a sua vida transformada. E aí no capítulo 4, versículo 7, ele fala a respeito do seguinte: esse tesouro, o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, ele nos chama a nós mesmos, o ser humano, de vasos de barro. Ele diz em 2 Coríntios 4,7, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que excede todas as coisas provém de Deus e não de nós. Eu queria falar a respeito dessa tensão, o tesouro, que é o Espírito Santo de Deus, e nós, a nossa vida, vasos de barro, algo simples, algo aparentemente sem muito valor. E eu vou começar falando a respeito do vaso de barro, o ser humano como um vaso de barro. Nós, como seres humanos, nós somos cheios de limitações, todo tipo de limitação que você imaginar. Em primeiro lugar, eu vou começar falando a respeito das nossas limitações espirituais. Uma primeira grande limitação espiritual, que é o fato de nós estarmos afastados de Deus e não temos condições de nos aproximarmos dele sem que Deus quisesse que assim fosse. E depois, no decorrer da nossa vida, a limitação espiritual de nós não conseguirmos ser aquilo que nós deveríamos ser, de nós sabermos aquilo que nós precisamos fazer, mas nós não conseguirmos porque nós somos pecadores, porque nós temos uma natureza pecaminosa, porque nós vivemos em um mundo de pecado. Então, limitações espirituais, limitações emocionais, geradas pela limitação espiritual. Nós não nos relacionarmos com os outros do jeito que nós deveríamos, nós não amarmos como nós deveríamos, nós não respeitarmos, nós não cuidarmos, nós não nos relacionarmos em geral com as pessoas da forma como nós deveríamos. Eu olho para mim e eu vejo o quanto eu falho, como marido, como pai, como amigo, como irmão em Cristo, na igreja, etc. Porque eu tenho limitações emocionais, relacionais, limitações físicas. Isso, quando você passa dos 40, você começa a sentir de forma muito mais presente. A gente vai envelhecendo, a gente vai sentindo as limitações. Nós vamos morrer um dia,
fruto da consequência, né, do pecado. Então, limitações físicas, limitações de recursos. Nós vivemos em um mundo onde há limitações de recursos. Nós gostaríamos de fazer coisas que nós não temos condições de fazer. Não caprichos, mas coisas legítimas que nós não conseguimos fazer. Limitações de recursos coletivas. Nós, como igreja, gostaríamos de fazer tanta coisa e muitas vezes nós nos pegamos com poucos recursos para fazer aquilo que nós queremos. E, além de tudo isso, nós vivemos em um mundo de limitações que vai nos convocar o tempo inteiro a olhar para a vida a partir dessas limitações. Um mundo limitado, de perspectivas limitadas, que vai valorizar coisas que não têm muita importância. Jesus se solidariza conosco, com o ser humano. Se você avaliar a condição do Senhor Jesus, que se esvazia, o texto de Filipenses 2 diz que ele se esvazia, ele vem da sua glória para passar a experimentar uma condição em que ele sente fome, sente sede, sente dor, sente frio, sente sono. Mas ele faz isso deliberadamente. Se você se lembrar do texto de Isaías 53, o profeta vai dizer que nada havia nele que nos atraísse. Então Jesus Cristo escolhe essa maneira de se manifestar ao ser humano para poder ensinar para a gente que algumas coisas que nós valorizamos não são para ser valorizadas. Eu costumo brincar e dizer que a gente diz que Jesus nasceu em uma manjedoura. A gente tenta dourar a pílula, né? Deixar a coisa mais bonita. Jesus nasceu em um coxo. Se a gente estiver falando português correto, né? Aquela mulher que está toda preocupada, de onde vai aquela mulher grávida, né? Está prestes a dar luz. Onde vai nascer meu filho? Ela quer um hospital assim, quer um hospital assado. Fique fria, minha irmã, porque Jesus nasceu no coxo e deu tudo certo, tá bom? Então, essa é a condição de limitação humana. Nós somos vasos de barro. Algo simples, algo sem valor. Mas eu queria apresentar do outro lado o Espírito que nós carregamos dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Paulo diz que esse Espírito é um tesouro imensurável. Ele está em vaso de barro? Ele está, mas ele é um tesouro imensurável. E ele inclusive age nas nossas limitações, para que a gente possa perceber o poder dele, o poder do Espírito de Deus. E aí, começando, né, do jeito que eu comecei o primeiro ponto, as nossas limitações espirituais. Ele age na nossa vida, para que mesmo nós estando distantes de Deus, sob uma perspectiva, né, de onde está Deus? Eu não vejo Deus, eu não toco Deus, mas nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós podemos experimentar transformação, apesar das nossas muitas limitações. Sob uma perspectiva emocional, nós somos ensinados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus a como nos relacionarmos, a sermos melhores seguidores do Senhor Jesus. Enquanto nós somos, no meu caso, marido, pai, irmão, um servo lá na igreja, um colaborador, um cooperador na igreja, o Espírito trabalha nesse vaso de barro para que nós possamos transmitir algo desse tesouro que está dentro da gente. Nós experimentamos ou vamos experimentar mudança nas nossas limitações físicas. A gente está envelhecendo? Tá, mas nós sabemos que a vida não se resume a essa nossa jornada aqui. Se você crê na palavra de Deus, nós seremos ressuscitados, nós teremos o nosso corpo restaurado para estar na glória com Deus. No que diz respeito aos recursos, por exemplo, individuais, nós passamos a entender que mesmo não tendo os recursos que nós queremos para fazer determinadas coisas, Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós queremos é diferente daquilo que nós precisamos. Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos e nós passamos a desenvolver um espírito de gratidão por isso. Em termos de recursos coletivos, a igreja, mesmo não tendo todo o dinheiro que a gente gostaria, a igreja chega onde ela quer. A mensagem de Cristo chega onde Deus quer que ela chegue. Onde seres humanos com dinheiro não chegam, a igreja chega lá. Eu acho muito interessante um verso de uma música do Gabriel Guedes que diz assim: os reinos vêm e vão, teu trono firme está. Governos sobem ao poder, governos caem.
O reino de Deus está lá. Onde Deus quer que a sua mensagem chegue, ali ela vai chegar. Tendo a gente recursos financeiros ou não, porque nós temos dentro de nós um tesouro imensurável. E aí nós nos damos conta que mesmo em um mundo de limitações, esse tesouro dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, passa a fazer com que a gente enxergue o mundo de outra forma. E não enxergar em coisas que o mundo diz que são valiosas, mas enxergar valor nas coisas que o reino nos ensina que são valiosas. E olhar para coisas que o mundo não vai valorizar e entender que não é aquilo que tem prioridade. Quando o mundo estiver tentando convencer uma pessoa de que ela é ou pobre, ou feia, ou velha, ou burra, ou brega, ou em algum nível desinteressante, nós entendemos que o que a gente tem do lado de fora é um vaso de barro. É simples, mas dentro de nós carregamos o Espírito Santo do Deus vivo, um tesouro imensurável. Tem uma música que eu gosto demais, do John Mayer, que ela se chama Bigger Than My Body. A tradução seria maior do que o meu corpo. E aí, em um determinado verso, ele diz, olha, eu sou maior do que o meu corpo revela. Se você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus, do lado de fora, a gente é vaso de barro. Do lado de fora, talvez estejamos sendo desvalorizados pelo mundo. Do lado de fora, a gente sabe que nós estamos nos desgastando, a gente sabe que cada ano que passa, cada nova primavera, a coisa sob o ponto de vista do corpo vai ficando mais difícil. Mas nós estamos sendo restaurados dentro de nós. Nós temos um tesouro imensurável. Quando você olhar para uma pessoa transformada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, que você saiba que ali tem muito mais do que você está olhando. Ali não tem só essa carcaça, ali tem o Espírito de Deus vivo que trabalha para que nós vençamos determinadas limitações e para que nós entendamos, como diz o texto, que esse poder não vem de nós, esse poder vem dele, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar.